Hoje nós temos a alegria de ter o nosso companheiro de jornada espírita, o Sidney Lourenço, que vai nos falar sobre aflições, causas atuais e anteriores. Que Jesus esteja contigo. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Com certeza, na noite de Natal, fizemos as nossas orações, agradecemos a família reunida, aqueles que assim tiveram oportunidade. E ao passar essas festas de Natal, tivemos também a do Ano Novo. E com certeza alguns de vocês devem ter dado 3 pulinhos lá nas ondas, né? Deve ter comido lentilha para poder já começar um ano de 2015 com novas propostas, com novos entusiasmos. Imaginaram uma série de projetos para realizar. E ao passar os dias, e já estamos no início do ano 2015, a gente começa a perceber que talvez as coisas estejam do mesmo jeito que estava antes. Não mudou muito, aí continua o mesmo coração triste, as mesmas situações do passado. E aqueles que tiveram talvez essas festas meio turbulentas, até talvez tenham entrado em 2015 não acreditando que possa ser diferente. Devido a isso, já que nós fomos convidados a fazer essa palestra de início do ano, nós fazemos uma proposta de renovação pessoal para cada um de nós, que é ler, só ler, durante o ano todo de 2015, 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo por mês. Só 2, tá? Precisa ler mais do que isso. São 28 capítulos, mas se ler 2, vai dar 24 capítulos até o final do ano. E os últimos capítulos, que vai ser sobre a prece, é mais uma orientação. Por quê? Porque se nós fizermos essa proposta, nós vamos estar sendo alimentados todos os dias de informações saudáveis. Porque a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é uma proposta de renovação individual. Geralmente, quando nós pegamos o Evangelho e lemos uma mensagem, muitas das vezes pode ocorrer isso conosco. Ao ler uma mensagem falando, por exemplo, sobre o perdão, sobre o amor, sobre a renúncia, ou sobre algo que a gente devia fazer, a gente sempre imagina assim, lendo o Evangelho, opa, isso aqui seria bom para fulano, né? Eu acho que ele que devia estar lendo esse Evangelho aqui. Ou então, quando a gente vai numa palestra espírita e ouve alguma coisa que o palestrante, às vezes inspirado pelos amigos espirituais, fala, mas fulano devia estar aqui nessa palestra. Ele que devia ouvir. A proposta do Cristo não é para o outro. A proposta do Cristo é para nós, individual. Quando eu pego essa proposta do Cristo e analiso na minha vida, verificando aquilo que eu já posso, já faço e aquilo que eu não faço, vai naturalmente me tornar uma pessoa diferente diante da existência e analisar as coisas, as situações de uma forma diferente. Quando eu proponho ou analiso algo e tento aplicar para o outro, eu estou me distanciando da proposta do Cristo. Porque a proposta de Jesus é individual. E para hoje, nós vamos analisar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo 5, Allan Kardec vai ter um item dentro desse capítulo, que são vários itens. Ele vai tratar das causas atuais e as causas anteriores das aflições. Que muitas das vezes, quando nós passamos alguma tribulação, alguma dificuldade, alguns problemas, muitas das vezes, ao estudar o Espiritismo e ler apressadamente a doutrina espírita, muitas vezes a gente diz assim, isso é coisa de outra vida. Porque quando eu não estou sem dinheiro hoje, que eu acho que eu fui rei ou fui rainha, no passado gastei tudo e agora eu estou duro. Não sei se vocês sabem, não tinha tanto reinado para tanta gente assim. Então já pode tirar esse pensamento que não é essa a possibilidade. A gente às vezes coloca situações, culpa em vidas anteriores, ou coloca responsabilidade em vidas anteriores de algo que não é de vida anterior. E muitas das vezes colocamos situações nessa existência que é de vida anterior. Então o estudo desse capítulo vai pelo menos nortear ou dar uma base para que a gente possa perceber o que pode ser de vidas anteriores e o que pode ser dessa existência mesmo, algo que eu deixei de fazer,
ou algo que eu fiz a mais, além daquilo que eu podia fazer. Então é isso que nós vamos analisar. Se o computador aqui, né? Tem que dar um passe nele? Não, está tudo bem, né? Então tá bom. Então o sofrimento e a justiça divina. Como compreender, por exemplo, o sofrimento? Como compreender como funciona a justiça divina? Algumas perguntas podemos fazer, né? Só através da lei da reencarnação podemos compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. Então, a orientação dada pela doutrina espírita, quando fala da reencarnação, ou seja, a possibilidade de podermos reencarnar quantas vezes for necessária para a nossa evolução, vai nos dar a noção exata para poder responder essas questões. Quem sou, né? De onde vim, para onde vamos e por que sofro. Essa vai ser as respostas adquiridas através da reencarnação. E o que é reencarnação? Para aqueles que ainda não entendem, né? O que é a reencarnação? É a volta do espírito à vida corpórea em outro corpo, especialmente formado para ele. Então hoje, nós aqui estamos no corpo físico. Devemos agradecer. Porque esse corpo físico que foi elaborado pelos nossos pais, através das ligações dos gametas, que nos deu a possibilidade, nós espíritos, de poder estar ligado a um corpo físico. Então, nós, espíritos, na fase mediana, em termos de processo evolutivo, a única maneira de nós aferirmos o conhecimento adquirido e verificar se a lição aprendida realmente faz parte da nossa existência é através de uma nova reencarnação. Isso são as leis existentes para o orbe terrestre e para muitos mundos em todo o universo. Por quê? Porque a faixa vibratória dos espíritos, do grau evolutivo nosso, a única maneira de aprender e verificar se aprendemos é sofrendo uma nova reencarnação, ou seja, está no corpo físico. Não tem outra maneira. Ah, mas eu queria evoluir somente lá no nosso lar. Não adianta. Primeiro que no nosso lar não tem mais vaga, tá? Só tem vaga para o pessoal do Rio de Janeiro. Como eu sou lá do Rio de Janeiro, né? Bom, por que não tem mais vaga? Mas não quer dizer que não tem mais vaga. Essas colônias espíritas que existem no plano espiritual, elas se multiplicam aos milhares. O nosso lar é um exemplo, para que a gente possa ter ideia das várias que existem, como existe aqui em Santa Catarina, diversas colônias espirituais. Mas nessas colônias nós podemos ter um refrigério, podemos ter algumas orientações, podemos nos programar. Por exemplo, existe um departamento, o Ministério da Reencarnação nessas colônias, onde nós somos preparados, analisado tudo aquilo que fizemos em vidas anteriores, e ao nosso corpo físico vai receber como se fosse um projeto, como se fosse um arquiteto, vai projetar o nosso corpo para ter aquelas necessidades que precisamos na reencarnação. Então, ao reencarnar, nós imprimimos as necessidades evolutivas ao nosso corpo físico. Então, as deficiências, as dificuldades, as problemáticas, faz parte da nossa necessidade evolutiva. As pessoas que nascem em corpos com obstáculo de expressão, como paralisias e outros mais, são espíritos que necessitam, temporariamente, estar no corpo físico que vai ter essa estrutura. Por exemplo, alguém que comete o suicídio atentando contra a própria vida, por exemplo, se atingiu a área da fonação, pode vir sem a possibilidade de falar. Se alguém atingiu a área da visão, pode vir sem a possibilidade de ver. Se, por exemplo, atingiu a área do cérebro, aonde houve destruição, principalmente da massa encefálica, pode vir com a má formação congênita, paralisias, ou até mesmo com as formações congênitas, aonde tem dificuldade de desenvolvimento cerebral. E aqueles que, ao cometer o homicídio e também o suicídio, aqueles que tirou a vida de alguém e também tirou a sua própria vida, pode nascer em possibilidade de esquizofrenias. Então, cada um vai ter o resultado de comportamento diante daquela ação que teve. Necessariamente, em doutrina espírita, não se aplica a igualdade em todos os casos.
Para cada situação, logicamente, que tem um passado que deve ser analisado. Então, não é algo que, fez isso, vai acontecer aquilo. A possibilidade e a probabilidade são essas. Existem outras, que nós vamos ver agora aqui. Então, quando eu começo a entender que eu sou o único responsável pela estrutura fisiológica, a qualidade do meu corpo físico, o que eu começo a pensar? Eu começo a verificar que, se eu sou responsável, eu tenho que começar, desde agora, a me preparar para uma nova reencarnação. Porque o ato de reencarnar será sempre, em qualquer possibilidade da nossa evolução. Mas eu não quero mais reencarnar. Só tem uma maneira: evolua, se torne espírito puro. Para se tornar espírito puro, precisamos de algum tempo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, Allan Kardec, ao estudar os espíritos, ele verificou pelas comunicações apresentadas pelos espíritos as características desses espíritos. E ele classifica, na questão 100 em diante do Livro dos Espíritos, ele classifica os espíritos, ele ordena, ele faz uma ordem e agrupa pelas semelhanças de comportamentos e atitudes as características desses espíritos. Ele vai dizer o seguinte: há 3 grandes ordens que podemos dar aos espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. São aqueles que adquiriram o grau máximo da evolução relativa a Deus. São espíritos que compreendem perfeitamente a lei de Deus. E esses espíritos, por compreender a lei de Deus, agem como ministros de Deus em todo o universo, para o progresso dos mundos, dos espíritos, das civilizações. Esses espíritos, ao atingir o grau máximo da evolução, não necessitam mais reencarnar, ou seja, não precisam mais sofrer a prova da reencarnação, do sofrimento da reencarnação. Quando assim o faz, são espíritos que vão auxiliar o progresso daquelas civilizações na qual eles estão inseridos. Então, por compreender as lições, os ensinamentos, as leis divinas, esses espíritos não titumbeiam, eles não têm dúvida, eles não deixam de amar, eles não odeiam, eles não têm atitude nenhuma contrária à harmonia universal. Bom, só para que a gente possa nos identificar, há alguém desse grupo aqui? Possa levantar a mão? Bom, aí Allan Kardec fala do segundo grupo, que é o da segunda ordem, que são chamados bons espíritos. Esses bons espíritos são aqueles que não atingiram o grau máximo da evolução, estão na escala intermediária, mas já desenvolveram em potencial a sabedoria, outros o amor, outros o conhecimento, e por aí vai. São espíritos que, compreendendo perfeitamente a lei de Deus, reencarnam, servem de modelo, de guia, de exemplo para muitas pessoas. São considerados espíritos da segunda ordem, chamados bons espíritos, os espíritos protetores, os anjos de guarda, os espíritos que nos auxiliam, nos intuem, nos auxiliam na nossa caminhada terrena. E quando reencarnado, são exemplos de amor, de bondade. Compreendendo muito bem a lei de Deus, eles amam infinitamente. Embora ainda tenha que progredir, mas já está instalado em si a harmonia, a paz, a tranquilidade. Também não titumbeiam, agem perfeitamente de acordo com a lei divina. Bom, alguém desse grupo? Aí Allan Kardec fala da terceira ordem, que é chamada de espíritos imperfeitos. Esse grupo, Allan Kardec diz assim: eles não compreendem a lei de Deus. Há uma diferença radical em compreender e a não compreender. Como ele não compreende a lei de Deus, eles sempre estão com um pensamento querendo resolver os seus problemas particulares. Odeiam, amam, acordam às vezes de manhã com os 2 pés esquerdos e ficam o dia inteiro às vezes assim, aí meio-dia muda, fica mais alegre. A maneira de amar é egoísta, só ama aquele que o ama, e aquele que não ama, ele não ama mais. Então, esse grupo são espíritos ainda muito desarmonizados. Ainda muito orgulho, muita vaidade, muito ressentimento, guarda mágoa. 20 anos. Ele me fez aquilo. O que ele fez? Não me lembro, mas o que ele fez. 20 anos com aquela mágoa, aquele ressentimento guardado. E esses espíritos, por eles estarem com essas situações, eles estão muito presos às questões da matéria. Por isso que qualquer coisa que acontece com a matéria, o corpozinho, por exemplo, sarado,
que deixou de ficar sarado, engordou um pouquinho depois das festas, já fica preocupado. E aí a gente fica muito preocupado com tudo que a gente perde, as coisas materiais, o carro que arranhou, alguém que brigou, qualquer situação. São espíritos que estão desarmonizados o tempo todo, e a relação com Deus é uma relação meio neurótica. Eles agem mais ou menos assim, faz uma prece e diz: Senhor, entrego a Ti o meu problema. E dá uma olhada para o relógio e fica aguardando uns 5 minutos para o Senhor dar a resposta. Como Jesus, o Senhor, os bons espíritos, não dão resposta em 5 minutos, aí ele pega o problema, tenta resolver e dá tudo errado. Geralmente dá errado. E aí reclamam da vida, falam de tudo, têm dificuldades ainda de entender. E eles são divididos em classes, como Allan Kardec os classifica. Não precisa levantar a mão, não. Dá para a gente ter uma ideia da característica que está na Terra. Então, o globo guarda uma relação direta com seus habitantes. A evolução do planeta tem uma ligação direta com seus habitantes. São cercas, por exemplo, hoje nós somos cerca de 7 bilhões, um pouco mais, de espíritos na Terra. E os espíritos que envolvem o planeta, que estão próximos de nós, na crosta terrestre, é mais ou menos 4 ou 5 vezes mais a população encarnada. Então dá para dividir 5 para cada um no mínimo aqui, presente. Eu costumo dizer que quando as pessoas vêm para a reunião espírita, eles ficam tudo lá fora esperando. Agora entrando ali, estava tudo lá, aguardando. Não adianta, ele vai assistir a palestra e não vai mudar mesmo. Quando ele chegar aqui fora, a gente continua a perturbar ele. Ah, ela não muda de jeito nenhum. Ela já assistiu mais de 1.500 palestras, não muda de jeito. E quando chegar aqui fora, nós vamos grudar de novo. Está tudo lá fora, no mínimo 5 para cada um. Eu costumo dizer para as pessoas: aproveitem quando terminar a palestra, saiam sorrindo, porque aí já muda a coloração da aura, e saia no meio da multidão. Porque aí eles olham: cadê fulano? Aí não acha. Aí você fica livre dele durante uma semana, imagina, né? Sem aquela perturbação, aquela vibração negativa, né? Mas não te preocupe não, uma semana depois ele te acha de novo. Na primeira briga, na primeira discussão, primeiro pensamento negativo, a primeira falta de fé, o primeiro momento que a gente não ora a Deus para agradecer, por exemplo, o retorno ao corpo na manhã, nós começamos a nos aproximar e deixar de ter os valores morais que tanto nós precisamos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que nos dá motivos suficientes para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa agir diferente, mesmo na Terra, nesse processo evolutivo. Então, a reencarnação, ela vai nos dar a possibilidade de a gente ter um corpo que é o instrumento do espírito. Lembrando, quando eu disse das dificuldades que o espírito traz devido a comportamentos passados, que seriam as malformações ou os corpos com deficiência, isso é do corpo. Porque o espírito não é Down, não é perneta, o espírito não é cego, o espírito não é mudo. Quem tem essas deficiências é o corpo físico. Então, se eu me desarmonizei em algo devido ao meu comportamento, eu gerei uma energia desajustada que ela precisa ser drenada. E para ser drenada, eu me ligo ao corpo físico e ele bota para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. O câncer, o Alzheimer e as doenças, de uma forma geral, que nós conhecemos. Então, o espírito em si não tem Alzheimer. O espírito em si não tem câncer. Quem tem é o corpo físico. Tanto é que, ao voltar ao plano espiritual, aquele que não andava, voltará a andar. Aquele que não enxerga, voltará a enxergar. Aquele que não fala, voltará a falar. Porque a sede das sensações, das percepções e do sentimento está no espírito. O corpo é apenas instrumento do espírito. Devido a isso, a partir daí nós entendemos que receber um corpo zeradinho, bom, novinho, é a melhor coisa que tem. Porque a gente começa a reencarnação já fazendo as coisas que nós, às vezes, deixamos de fazer em vidas anteriores. Até porque nós estamos sempre preparando o nosso futuro. Qual é o objetivo, então, da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Então, nós temos um objetivo para estar reencarnando, para progredir. Esse é o objetivo, expiar aquilo que eu fiz de errado, eu expio. Expiação é o ato de eu sofrer ou sentir a dor daquele mal que eu fiz, ou então me recuperar diante do mal que eu fiz. Somente vivendo múltiplas existências é que teremos a oportunidade de progredir
e de corrigir o que erramos nas existências anteriores. Então, só através desse processo. O pessoal da terceira ordem, não sei se vocês fazem parte da terceira ordem, mas o pessoal da terceira ordem, só através desse mecanismo, não tem outro. Pode tentar no plano espiritual evoluir e vai aprender muito, mas só que vai ser testado na reencarnação, no corpo físico. O Emmanuel disse para o Chico, Chico, aqui no plano espiritual até que é fácil. Difícil é estar no corpo físico e agir de acordo com aquilo que nós queremos agir. Porque vários fatores vão interagir, principalmente o corpo físico. Um dos fatores que interage é o esquecimento do passado. Reencarnou no corpo, a gente esquece aquilo que a gente se comprometeu. A gente nem lembra mais. E aí, quando chega na Terra, começamos a fazer uma série de coisas. Quando volta para o plano espiritual, eu me comprometi com isso? Sim, se comprometeu. Me esqueci. Meu filho, já tem há mais ou menos 500 anos que você está esquecendo. Já várias reencarnações você está esquecendo, você está repetindo o esquecimento. Sempre tu esquece de amar, de perdoar, de superar as mágoas. E está repetindo história. Provavelmente nós sempre estamos repetindo história nessa nossa existência. Justiça das aflições. Qual é a necessidade do sofrimento? Porque sofre uns mais do que os outros. Porque nasce uns na miséria e outros na opulência. As respostas através da lei da reencarnação. Porque Deus dá oportunidade a todos. Aquele que não soube aproveitar, virá em outra posição para que valorize. É a lei da alternância. Vamos alternar. Reencarnar hoje numa situação favorável, amanhã podemos reencarnar numa situação desfavorável. Podemos reencarnar no corpo masculino e amanhã no corpo feminino. Quando eu falo isso, os homens não gostam muito, mas vai acontecer. Querendo ou não. Porque para evoluir, tem que reencarnar como mulher. As mulheres têm outra história, né? Demora bastante para o homem poder reencarnar como mulher, para poder evoluir. Mas tudo bem. Mas mesmo assim, é preciso que a gente experiencie, porque o espírito não tem sexo. Essa divisão só acontece porque nós estamos reencarnados na Terra. E precisamos aprender nas duas áreas de desenvolvimento potencial da alma, do espírito. Por isso que então vamos ter que reencarnar. Hoje reencarnamos aqui na bela cidade, amanhã podemos reencarnar no local onde vão ter que fazer a nossa parte para ajudar aquele local a crescer, a melhorar. Ou com indivíduos que precisam evoluir. Então, muitas das vezes a gente não entende os motivos, mas a lei da reencarnação, ela é sempre de crescimento. A relação lógica que Kardec coloca, por exemplo, em relação às vicissitudes, os problemas, as dificuldades, tem uma causa. Então, todos os problemas, todas as dificuldades têm uma causa. Nada acontece sem uma causa. A lei de causa e efeito. Alguns podem até falar da questão do karma, que não é uma linguagem espírita, não é uma terminologia espírita, para poder ter uma ideia. Mas na visão espírita é a lei de causa e efeito. Aquilo que me acontece, algo eu fiz. Ou se eu não fiz, que muitas das vezes a gente quer sempre encontrar no passado o motivo pelaquela situação, se eu não fiz, mas pelo grau evolutivo nosso, da terceira ordem, as possibilidades daqueles acontecimentos estão dentro da nossa faixa evolutiva, mesmo que eu não tenha praticado algo, mesmo que eu não tenha uma consequência anterior. Por quê? Porque todas as possibilidades de comportamento estão dentro dessa faixa evolutiva. E eu nunca sei, muitas vezes eu não me conheço o suficiente para saber o que pode me acontecer se amanhã eu estiver numa situação de pressão psicológica, de atitude mental desequilibrada, ou até mesmo numa situação do poder, por exemplo. Como é que nós mudamos muitas das vezes, dependendo dessa situação? Às vezes a pessoa tranquila, acordada, calma, serena, ao assumir o poder, seja de qualquer lugar, ou até mesmo da família, passou a ganhar um pouquinho mais, já começa a mandar em todo mundo. Então, o que houve que mudou? Aquela virtude que ela tinha, deixou de ter? Não, é que ela não tinha adquirido a virtude ainda, estava apenas no verniz da virtude. É igual aqueles que dizem assim, eu perdi a paciência. Foi tanto que eu perdi a paciência. Não, não perdeu não, porque quem tem paciência não perde. É que a gente não tem a paciência e diz que perdeu. E Chico virou, o nosso querido Emmanuel virou para o Chico e falou, Chico, o verdadeiro sinal de paciência é responder pela 5ª vez
a mesma pergunta feita com o mesmo tom da primeira vez. A pessoa perguntou, tu responde com tranquilidade. Pela segunda vez, tu responde. Na terceira, eu já não te falei que é assim, né? A gente já perde a paciência. Então, muitas das vezes, as vicissitudes têm uma causa. Qual é a causa dessas vicissitudes? Vejam, se Deus é justo, porque se eu admito que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Talvez eu não me lembre, mas que ela é justa é. Porque nós não vamos sofrer sem necessidade. Esses processos precisam de crescimento. Então, causas das aflições, como compreendê-las? Jesus nos deu a direção, como deveríamos agir diante das dores e das dificuldades, e o Espiritismo nos revelou-as inteiramente, através dos ensinamentos, como nós estamos propondo no Evangelho segundo o Espiritismo. Duas são as causas das aflições. A vida presente, são as causas atuais, e as vidas passadas, as causas anteriores. E agora nós vamos ver a diferença de uma para a outra. Causas atuais das aflições, por exemplo, caráter e conduta na vida presente. A imprevidência, o acelerar demais, passar da velocidade. E muitas vezes a gente bate e diz assim, tinha um espírito obsessor que fez eu acelerar e a 150 por hora. Tinha não. Às vezes até tinha, na hora que tu for bater, ele pulou e deixou você bater sozinho, né? Para você se responsabilizar. Então, muitas das vezes, a imprevidência, o ato de beber, de atender celular, quando está no trânsito, algo nesse sentido. Mas ele aconteceu o que devia acontecer, estava programado para acontecer. Não estava, não. Não estava programado. E muitas das vezes nós antecipamos uma dor desnecessária, embora a dor é necessária pelo grau evolutivo, mas antecipamos uma espécie de dor que vai fazer que a gente cresça, mas desnecessariamente, porque foi imprevidente diante das coisas que poderiam ser previdentes. A ambição, por exemplo, desmedida, e aí quando cai a bolsa de valores, perde tudo, né? E aí fica, meu Deus, queria ganhar além do que gostaria, acaba perdendo a situação. Outra situação, está ali, come de tudo, ainda mais no final do ano. E depois reclama, né? Que passou mal, que isso, deu aquilo. Então são causas das aflições atuais. Não tem a ver com vida passada, não tem a ver, às vezes, com influência espiritual. Tem a ver com o nosso comportamento no nosso dia a dia. A falta de ordem, por exemplo, se organizar, seja no ambiente familiar, seja na vida pública, seja nas questões do ambiente de trabalho, e muitas das vezes vamos ter consequências. Mas foi um obsessor que escondeu aquele papel na minha mesa. E aí vai lá na mesa olhar, ninguém encontra nada naquela mesa, né? Porque não está ordenado, não está organizado, né? Então são situações que podemos mudar. O álcool, por exemplo, a falta de perseverança. Muitas das vezes as pessoas buscam subterfúgios, em termos comportamentais, para agir diante da vida. Causas atuais das aflições. Outra situação, em relação às tendências não combatidas pelos pais, na educação dos filhos, por exemplo. E muitas das vezes, ao crescer essas crianças, esses espíritos que vieram sobre a nossa responsabilidade, que não foram conduzidos para o bem, apresentam comportamentos que a gente, esse era um obsessor que eu encontrei no plano espiritual. Não era, não. Era um bom espírito que precisava de direção. Talvez maleável ainda quando criança, que muitas vezes a gente malbaratou no processo educativo e o resultado depois acontece. As uniões infelizes, onde os cálculos estão mais no interesse da vaidade, esquecido do coração. Então se visa muito mais a questão do físico, da beleza exterior, ou a questão financeira, ou a questões, às vezes, até das questões sociais, mais do que o coração. E aí, depois, os resultados infelizes, a gente quer colocar culpa em vidas anteriores, ou algo nesse sentido. Não, é causas atuais das aflições. Como evitar esses males? Trabalhando o homem para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, quando eu meu trabalho para o adiantamento moral e intelectual, eu vou compreendendo e vou evitando criar situações onde, com certeza, vão ter consequências que eu vou ter que me ajustar perante elas. Causas anteriores das aflições, os flagelos naturais. Esses é impossível prevê-los. Muitas das vezes, até tem casos em que as moradias poderiam não ser
feita em determinados locais, e aí tem todo o envolvimento social para que aquilo não aconteça, e muitas vezes as pessoas com pouco recursos materiais vão para situações de risco, mas mesmo assim, há possibilidades que se modifique, e aí talvez não seja ela, talvez seja a estrutura social, seja política, que deveria estar mudando, intervindo nesse processo. E aí quando acontecem os flagelos, os maremotos, terremotos, tsunamis, ou, por exemplo, como aconteceu agora o acidente, esse que aconteceu com esse avião agora, no dia 28, são situações que são causas anteriores. Por que são causas anteriores? Os acidentes inevitáveis. Reúne magneticamente os espíritos naquela situação, naquele local, que precisam passar aquele processo de ajuste perante o seu processo evolutivo. Então, nós somos atraídos naturalmente a estar, talvez, naquele ambiente onde pode acontecer um acidente, e onde diversos desencarnam, onde vários espíritos vão para o plano espiritual ao mesmo tempo. Mas lembrando de que a perda do corpo físico é apenas um momento passageiro, porque nós continuamos vivos após a morte do corpo físico. E o aprendizado que ocorre a partir disso é muito grande. Por exemplo, quando aconteceu o incêndio lá no Círculo de Niterói, há muitos anos atrás, aqueles espíritos que ali estavam, no período romano, em séculos anteriores, eles colaboraram, participaram de um processo para homenagear um grande general. Para que esse general fosse homenageado, eles colocaram vários cristãos na arena para serem queimados e para serem trucidados pelas feras. O tempo passa, esses espíritos se ajustaram perante as leis divinas e solicitaram uma desencarnação coletiva semelhante à qual eles criaram no passado. E aconteceu. O edifício Joelma e Andraus, que ocorreu em São Paulo. Muitos dali que foram atraídos para aquela situação, se nós voltarmos na história, vamos ver nos períodos das cruzadas, como é que os cruzados agiam, invadindo cidades, tacando fogo nas casas, matando as pessoas, para adquirir os seus bens materiais, para roubarem os seus bens materiais. Então vejam, nada na existência fica sem uma consequência. E muitas das vezes a falta de compreensão de um fato como esse, que não é fortuito, é um fato que tem uma causa, muitas vezes a gente não lembra, ou não conhece, ou não entende, mas se Deus é justo, há de ser justo a causa. A perda de entes queridos, muitas das vezes a gente conta com aquela pessoa, às vezes é o arrimo da família, é aquele que vai cuidar, e ele desencarna. São fatos que a gente não consegue modificar, porque são causas anteriores que têm os seus motivos de acontecer. Por exemplo, o desencarne, muitas das vezes, de jovens, em poucas idades, ainda fazendo cursos, ainda nem formados, como aconteceu em Santa Maria. Muitas vezes a gente não entende os motivos. Ah, mas houve a negligência do local onde estava? Sim, houve. Mas houve também a necessidade daquelas almas estarem ali e passarem por aquilo. Não que aquele que foi negligente tinha que ser negligente para acontecer o fato. Porque se não acontecesse ali, aconteceria em outro local, em outro momento, em outra situação. Porque as almas precisavam ajustar-se. Até nós fomos convidados agora, no mês de março, a estar lá na cidade. Quando agora há pouco tempo abriram os locais para pegar os pertences dos jovens que ali desencarnaram, a gente assistindo a reportagem, a gente estava mentalmente nos reportando e mentalizando, porque muitos ainda daqueles espíritos estavam presos naqueles locais, que não conseguiam sair. Os corpos podem ser tirados, mas muitas vezes a mente fica aprisionada àquela situação. E como é que isso ocorre? Por que isso ocorre? Muitas das vezes punição, muitas das vezes entendimento, ou muitas das vezes ainda falta de conhecimento moral da criatura. E aí ela vai ser auxiliada, como muitas das vezes são auxiliadas nos grandes cataclismos, nos grandes destruições que ocorrem e desencarne em massa que ocorre. As síndromes diversas, a deficiência física que ocorre, tudo isso são causas anteriores, que muitas vezes a gente não tem ideia. Então, o homem sofre aquilo que fez o outro sofrer.
Então, quanto mais ele faz o outro sofrer, mais ele vai ter as consequências. Se for orgulhoso, pode nascer em condição humilhante. Então, o orgulho, a vaidade, a posição que muitas vezes nós nos ocupamos e desprezamos os outros, podemos nascer em situações inversas para poder aprender. Então, tudo isso é um processo de crescimento, não é missão, simplesmente por vontade divina, como se fosse um pecado que eu tenho simplesmente que sofrer. Mas há uma necessidade desse crescimento, porque aí eu modifico a percepção. Se eu fui avarento, egoísta ou empregou mal a fortuna, pode ser privado do necessário. E aí a privação do necessário é para que eu possa aprender a utilizar o mínimo daquilo que eu possuo. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos. Aí você poderá pensar assim, então dizer que eu fui mau filho, vou então ter filhos maus para que eu repare? Não. É que quando você constituir a sua família ou fizer a probabilidade de gerar novos filhos, a possibilidade de novos espíritos estar reencarnando, espíritos semelhantes, de comportamentos iguais que eu tive, ou que nós tivemos na nossa existência, somos atraídos e reencarnam junto conosco, para que a gente aprenda. Mas eu fui tão bom com a minha mãe, com o meu pai, fui respeitoso, e tem um pequeno lá que, meu Deus do céu. Qual é o motivo, Sidney? Muitas das vezes, as famílias equilibradas, elas servem para recolher os náufragos do caminho. Como é que muda uma situação social de um planeta, de uma civilização? É as almas que reencarnando naquele mesmo local, poderiam produzir os mesmos comportamentos, elas são tiradas de lá e vão reencarnar em outros ambientes. Por exemplo, os meninos bombas, as meninas bombas, daquelas regiões que bem nós sabemos que ocorrem, como é que vai fazer para que modifique mais de 1000 anos de guerra, de destruição? Para que aqueles espíritos não mais reencarnem naquela situação, eles vão reencarnar para cá. Como hoje eu estou fazendo a palestra, estou avisando, vai ter um monte reencarnando aqui em Balneário Camboriú. Junto de quem? De nós. Como é que nós vamos auxiliar? Todos nós somos filhos de Deus. E um tem que auxiliar o outro, preparando um ambiente de uma transformação do planeta. Quando nós olhamos o mundo, a sociedade, nós não acreditamos. Acreditamos que o mundo está perdido. E esquecemos quem está no leme é Jesus. E todos nós fazemos parte de um único rebanho. Ninguém está fora. Por mais vil, por mais criminoso que seja, esse vai ter que ser auxiliado por aqueles que estão no caminho. Darei um exemplo. Imagine aquele vizinho que você não vai muito com a cara dele. E geralmente quando você tem aquela dificuldade com o vizinho e mora em prédio, Deus coloca para que ele more no mesmo andar que você, de preferência. E de frente de porta ainda por cima. Aí você sai, ele sai também. Aí você finge que esqueceu alguma coisa só para não descer no elevador com ele. E vai. Eu não detesto aquela pessoa. Bom, na reunião de condomínio, você leva a tua cadeira e já bota de costa para ele, só para não olhar para ele. Então você tem dificuldade homérica com aquela pessoa. O tempo passa. A gente esquece que ele é espírito e nós também. O tempo passa, ele desencarna, você desencarna. E você se compromete no plano espiritual em constituir uma família, numa próxima reencarnação. Reencarna. Geralmente no meio da multidão de mais de 1000, você conhece aquela pessoa que mexe com o teu coração, constitui uma família, nasce aquele bebê lindo, maravilhoso, de bochecha rosada, que a gente beija, abraça. Lá da minha turma nasce meio cinzinho, assim, meio marronzinho. Mas nasce, a gente beija, abraça, tira foto, bota no Face, faz tudo, né? Coisa maravilhosa. E dá a vida por ele, ainda mais se quer dar sangue, dá o rim, dá tudo para aquela criança. Imagine você encontrar aqueles médios de ponto de ônibus. Não sei se vocês conhecem esse tipo de médium. Aqueles médios que não estudam o espiritismo, aqueles que ficam inventando prática e falando qualquer coisa que vê, e às vezes nem vê e está falando que vê. São médios de ponto de ônibus. Que ele olha para você e diz assim, está carregado, eu estou vendo 10, aí a pessoa já não dorme mais, né? Então você encontra desses médios meio afoito que fala qualquer coisa, e diz assim para você, sabe quem é esse aí? É ele mesmo. Voltou. O vizinho, que você não amava, não respeitava, não odiava, e agora ele vem na condição de filho. E aí você olha para ele assim, né?
Só que tem um detalhe, como você esqueceu, o amor, como diz Jesus, cobre a multidão de pecados. Veja o mecanismo da reencarnação. Então volta aos nossos braços aquele vizinho, aquele ódio do passado, aquele desamor, aquele que eu matei, aquele que eu prejudiquei. Volta de novo nos meus braços, para que eu conduza ao caminho do bem e do amor, para que eu supere a mágoa, o ressentimento, para que eu supere o ódio. Muitos às vezes não conseguem superar. Muitas vezes ainda comete atos de novo, com os mesmos que cometeram antes. Mas a lei da reencarnação possibilita o quê? Que a gente se ajuste. Então, por isso, nada na nossa existência não acontece por acaso. Tenha os seus meandros, que talvez a gente não lembre, não recorde, mas tem a ver. Talvez não na vida anterior, imediatamente antes, mas talvez 10 vidas anteriores, 15, 20, não importa. Emmanuel nos afirma que ele precisou de 2000 anos para trabalhar o orgulho. Então dá para reencarnar muito. Aí o pessoal fala, mas no terceiro milênio agora tem um planeta chupão que vai levar todo mundo, e está todo mundo com medo. Não se preocupe não, o terceiro milênio tem 1000 anos, dá para reencarnar no mínimo umas 10, 15 vezes. E o planeta chupão não vai levar ninguém não, só vai para esse local aqueles que realmente não compreenderem a lição de Jesus. Mas mesmo assim ainda vai ter muita oportunidade de voltar para testar. Então não vai ser algo imediato, algo de uma hora para outra, ainda mais nas revelações apocalípticas que as pessoas fazem. Divaldo diz que ele já ouviu falar que o mundo ia acabar umas 20 vezes, e ainda não acabou. Então que a gente tenha calma, tranquilidade, porque o Espiritismo é essencialmente otimista, nos mostrando que a possibilidade de ter uma sociedade melhor é a ação que nós devemos fazer para transformar. Então, vai sofrer, né? Pela consequência dos maus filhos. Sofrimentos são originários dos nossos atos infelizes, são colheitas de nossa semeadura. Não é alguém que fez, foi eu mesmo que fiz. E sempre o objetivo o quê? A nossa reeducação diante das leis divinas. Então é um processo educativo, de reeducação, para que a gente aprenda. Por exemplo, uma pessoa resignada aceita os sofrimentos. E uma pessoa revoltada não aceita as tribulações. A resignada procura retirar lições, enquanto a pessoa revoltada entrega-se às reclamações e perde a oportunidade de crescimento. A resignada confia na justiça divina e sabe que nada acontece sem a vontade de Deus. E a pessoa revoltada revolta-se contra Deus. Tem pessoas que, às vezes, a perda de um ente querido, de um filho, diz assim, eu odeio Deus. Mas não se preocupe não, Deus não te odeia. Você continua odiando, talvez. Perde o endereço de Deus, mas há os motivos que aquele partiu antes do tempo. E muitas das vezes ele tem dificuldade de se relacionar com Deus. A pessoa resignada, o resultado é, as provas da vida o fazem progredir. Ele aprende com as dores, com o sofrimento, com os desafios, enquanto a pessoa revoltada contrai mais dívida, porque a revolta faz que ela entre em sintonia desequilibrante e atrai situações piores ainda. Havia um espírito que diz assim, ela é tão azarada que eu vou fazer ela ficar pior ainda. Porque ela reclamava de tudo. Fazia chovia, ela reclamava. Fazia sol, ela reclamava. Qualquer coisa ela reclamava. E havia um espírito obsessor que estava do lado dela, aí mesmo que ele aprontava mais ainda, só para ela reclamar. Escondia a coisa e tudo mais, e aí ficava desequilibrado. Então, muitas das vezes, nós atraímos essas companhias pelo muito reclamar, pelo muito pensamento negativo, pelas sintonias negativas que nós vamos assimilando, e muitas das vezes somos retroalimentados por esses pensamentos dessas almas. A pessoa resignada, o resultado, apaga-se as faltas, resignou-se diante da dor, do sofrimento, se é uma consequência anterior, ela ajusta-se e não necessita mais sofrer. A pessoa revoltada terá que recomeçar devendo mais. Por quê? Porque ao se revoltar, gerou mais dificuldade. E a revolta muitas vezes não prejudica a si mesmo, só a si, mas as outras pessoas, contrai mais dificuldades. E se enreda em situações mais graves. Até que ela modifique. Se vocês lerem ou lembrarem do filme O Nosso Lar, vocês vão verificar que André Luiz permaneceu 8 anos no umbral. E ele só foi possível sair do umbral quando ele se arrepende e eleva o pensamento a Deus. Ele precisou ter um ato de transformação pessoal para que ele pudesse receber ajuda. E ao receber ajuda, quando ele é levado
a colônia espírita Nosso Lar, que fica sobre o umbral, não fica fora do umbral, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ele precisou também ajustar-se naquele ambiente, aprender naquele ambiente. E ele chegou com todo orgulho, perguntando: Clarencio, não tem um serviço aí para mim mesmo? Para mim, que eu fui médico na Terra, eu queria um serviço. E aí Clarencio falou: olha, ainda não tem. Para você, do jeito que tu estás imaginando, né? E ele voltou para as câmeras de retificações. E chegando lá, ele viu que a técnica aplicada da medicina avançada no plano espiritual não era aquilo que ele conhecia. Ele verificou que a capacidade de uma magnetização, por exemplo, do passe, que muitas vezes a gente recebe na casa espírita e não percebe a grandeza desse passe, o passe sem movimento, o passe sem barulho, o passe sem estalidos de dedo, o passe sem muito funga-funga, porque a gente quer aquele passe que sacode, né? O passe tranquilo, calmo, sereno, que sai de um coração puro e harmoniza a pessoa, tem um potencial criador de transformação, de cura. Esse tipo de passe, aplicado com consciência, com conhecimento e principalmente com o amor desenvolvido no plano espiritual, tem uma capacidade de restabelecer, de reequilibrar, de fazer, por exemplo, como Jesus curava os leprosos e fazia a pele do leproso, aonde tinha lepra, se recuperar imediatamente. E não no plano espiritual. Quando ele vê que essa possibilidade, ele não tinha essa capacidade, a única coisa que lhe coube foi pegar a vassoura e começar a varrer o chão. E aí ele começou a entender que aquele que se eleva na terra, lá será rebaixado. E aquele que se rebaixa aqui, lá será elevado. Ele entendeu que o mecanismo é inverso. E isso lhe deu a possibilidade de nos revelar o mundo espiritual como ele revelou. Então, sempre teremos a possibilidade de ajustes. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, que eu sugiro uma leitura agora em janeiro, né? As obras de André Luiz são maravilhosas, pode ser ler também uma obra, estou indicando aqui várias obras para ler, né? Durante todo o ano. A obra de André Luiz, por exemplo, Entre a Terra e o Céu, conta um caso muito interessante. O caso de Júlio, que aconteceu na Guerra do Paraguai, né? Uma guerra bem próxima aqui, nossa. Experiências vividas por Júlio nos 3 últimas reencarnações. Nas 3 últimas reencarnações de Júlio, só para a gente ter uma ideia do mecanismo, como funciona. Na antepenúltima reencarnação, reencarna como militar na Guerra Brasil-Paraguai. E aí o que acontece com ele? Seduz a esposa de seu melhor amigo. Então ele intervém, ele entra no relacionamento de uma outra pessoa, do seu amigo, e seduz a esposa dele. Ela, por sua vez, que também tinha desajuste, desequilibrado, ela o trai e é traído por ela. Quando ele é traído por ela, ele não resiste. E aí sorve, bebe grande quantidade de veneno, mas sobrevive à intoxicação e queima a área da traqueia. Adquire extensa chaga na garganta. Mas depois, não aguentando ainda a dor, o sofrimento e a decepção da traição, ele depois suicida-se nas águas de um rio. Se joga, se precipita e desencarna. Vai para o plano espiritual, sofre muito, carregando no corpo espiritual, vejam, os atos cometidos na vida material, com desajuste do corpo, desequilíbrio do corpo, fica gravado na região do perispírito, que é a substância que nós, espíritos, absorvemos do planeta onde vamos reencarnar e aonde transferimos todas as necessidades evolutivas nossas. E aí, sofre muito carregando no corpo espiritual as moléstias que infligiram a própria garganta, em consequência do suicídio e os pesadelos da asfixia. Reencarna de novo, na penúltima reencarnação, Júlio reencarnou junto das almas ligadas à sua existência passada. O amigo, agora casado com aquela que ele despojara ou se intrometeram no relacionamento passado, agora ele encontra de novo. E estando junto com ela, ele ainda criança, busca a água do rio e acaba se afogando nessa existência. E retorna à pátria espiritual. Desencarnou na fase infantil, tragado por uma onda. E retornando agora como criança no plano espiritual,
é recolhido numa outra região no plano espiritual, chamado Lar da Bênção, onde Meimei cuida das crianças, dos espíritos que desencarnam ainda na fase infantil, que recebem auxílio para um processo reencarnatório. Sofria pesadelos, como estivesse se afogando, padecia de constantes dores de garganta. E aí, então, é conduzido a renascer de novo. Como? Filho dela. Não foi ela que foi causadora do suicídio, dele tomar veneno? Ele também não interviu no relacionamento, agora ele volta a conviver de novo com aqueles. Nessa época, quando ele reencarna, renasceu novamente entre as almas ligadas ao seu passado, sempre mirrado e enfermiço, e adquire, como criança ainda, uma extensa ferida na garganta. Vejam, olha o motivo. Aonde é que está o motivo dessa ferida dessa criança, na garganta dessa criança, que muitas vezes a gente não sabe o porquê, mas está lá na vida passada. Desencarna na fase infantil com clube, que na época essa doença trancava a área da garganta, né, da respiração, e a criança morria. Hoje já tem instrumentos melhores, a medicina avançou, mas nessa época ele desencarna. Ele desencarna, volta ao plano espiritual, olha o detalhe. Na espiritualidade, aguardou sem sofrimento. Vejam, a reencarnação, a última, no corpo físico, a dor que ele sofreu e desencarnou ainda como criança, porque não resistiu pelos problemas na área da fonação, da garganta, ele ali estava botando para fora, como eu disse antes, a desarmonia de ontem. E aí agora vai para o plano espiritual sem sofrimento, sem dor. O regresso ao mundo carnal no novo corpo físico. Só que agora ele vai reencarnar de novo, com eles novamente, só que agora sem dor nenhuma. Então vejam, numa única momento, o erro cometido, houve várias oportunidades para se ajustar. É isso que acontece conosco. Passe e olhe para o lado, para a família, para um ente querido, para alguém que está com problema, um amigo, um parente, e verifique. Talvez ele tenha entrado na roda do ajuste das leis divinas, com aquela dor, com aquele sofrimento, e precisa só do nosso apoio, da nossa coragem, do nosso carinho, do nosso respeito, para que a gente possa entender. Justiça divina, porta sempre aberta para o nosso arrependimento, concedendo-nos novas oportunidades para realizar o nosso aperfeiçoamento. Então, quanto mais a gente entender como funciona a justiça divina, vai ser essa porta sempre aberta para o nosso arrependimento, ou seja, para a possibilidade de reviver ou verificar os atos cometidos e agir de forma diferente. E concede-nos novas oportunidades para realizar o nosso aperfeiçoamento. Então, a vida sempre vai nos dar oportunidade de viver, de agir e agir de forma diferente. A vida que nós entendemos na Terra, ela é passageira. E por mais que venhamos a prolongá-la por motivos outros diversos na Terra, um dia ela será breve. E ao retornar no plano espiritual, estaremos como sempre estivemos, como filho de Deus. E nos posicionando como filho de Deus, podemos observar os atos cometidos anteriores e o que nos propomos para o futuro. E nesse futuro, podemos realizar grandes coisas. E assim que a humanidade se transforma. E assim que nós, espíritos da terceira ordem, galgamos e evoluímos e vamos para o mundo, para o grupo da segunda ordem, ou até podemos nos tornar puros espíritos. Madre Teresa de Calcutá, quando esteve entre nós, numa atitude tão bela, de carinho, de sentimento, de amor, ela sempre procurou auxiliar as pessoas, fazer o bem. Certa feita, ela foi procurada por Lady Di, e ela disse à madre: eu queria participar junto das suas irmãs para ajudar outras pessoas. E Lady Di e a nossa querida madre disse: ainda não é possível, minha irmã. Continue fazendo o bem aonde Deus te colocou. E um dia virá em que você poderá fazer parte, junto com as minhas irmãs, na caravana do bem. O tempo passa. Quando acontece o acidente com Lady Di, Madre Teresa de Calcutá se preparava para ir ao seu enterro, ao seu funeral. E naquela semana antes que se preparava, ela já tinha tido uma crise.
E antes mesmo que ela pudesse ir, Madre Teresa desencarna e vai para o plano espiritual. Chegando no plano espiritual, ela é recebida por Santa Teresinha, por várias santas, aquelas que são consideradas santas, canonizadas pela Igreja, espíritos evoluídos, que a terminologia somente diferencia de espíritos evoluídos para santos, foi recebida por várias delas. E Madre Teresa entra no plano espiritual lúcida, pela atitude de harmonia e de paz. É recebida com carinho por todas, e passado um tempo depois, ela pergunta às suas amigas: e a nossa princesa? Aonde ela está? E elas disseram: olha, a nossa princesa, ela foi recolhida depois do acidente e se encontra aqui numa casa no plano espiritual, em tratamento, ainda está dormindo. E Madre Teresa disse: então quero vê-la. E foi até o local onde ela estava. E percebeu que ela dormia. E ela então, ao perceber ela dormindo, ficou dormindo uma semana, 2, 3, 4, quase um mês. E Madre Teresa sempre visitar. Até que um dia, quando ela abriu os olhos e viu Madre Teresa de Calcutá. E disse assim: Madre, a senhora aqui? E ela disse: sim, minha filha. Agora você pode fazer parte das minhas irmãs que ajudam os necessitados da terra. É Jesus. Jesus é o único motivo da doutrina espírita existir. Jesus é o único motivo de nós estarmos no corpo físico. Jesus é o único motivo da terra nos abrigar, essa terra que nos abriga para a nossa evolução. E Jesus é o único motivo de sermos irmãos perante Deus. Façamos a nossa parte, mesmo que seja mínima, mesmo que seja pequena dentro do nosso lar, mesmo que seja apenas a leitura de um capítulo do Evangelho, para que a gente possa se tornar verdadeiramente servidor do Cristo. Agradecemos ao Sidney por todo o conhecimento que nos trouxe, as informações valiosas que a doutrina espírita nos presenteou hoje nesse início de ano. E é sempre comum, no início do ano, nós fazermos nossos projetos, planejamentos, e com certeza essas informações de luz, irão nos auxiliar para realinharmos, talvez, aqueles projetos que já, ou escrito, ou mentalmente planejado, fizemos. Então, muito obrigado, Sidney. Jesus te proteja, te conceda sempre assim.